Meus amados, bom dia. A palavra do Senhor nos diz que Davi, logo após fugir para a caverna de Adulão, e os homens malfeitores, saqueadores, assassinos, se uniram a Davi como um pequeno exército, no total uns 400 homens, e inclusive o profeta e sacerdote Abiatar. Davi teve uma notícia que os filisteus pelejavam contra a cidade de Keila e saqueavam as suas eiras, as suas roças, as suas colheitas. Keila foi fundada e governada por alguns calebitas, que eram as tribos de época, e se situava no morro cerca de 14 quilômetros ao noroeste de Hebrom, que era uma das maiores cidades de Israel. Assim como na região antiga, Keila cultivava cereais nos seus arredores. Era como uma pequena vila. E a cidade, ela foi recuperada após o exílio babilônico, por ocasião dos reparos nas muralhas de Jerusalém, sob a direção de Neemias. O distrito de Keila estava dividido em duas partes, cada um com o seu próprio príncipe. E Davi consultou ao Senhor, porque Davi não tinha nada com a história. O rei dessa cidade e de todo o distrito era Saul. Mas Davi, sabendo da agonia do povo de Keila, porque estava sendo afrontada pelos filisteus, ele consulta ao Senhor e pergunta se ele deve ou não descer para salvar Keila das mãos dos filisteus. E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus, e os livrarás todos os habitantes da cidade de Keila. Pode ir. Amados, Deus já estava começando a passar toda a direção espiritual para Davi. Tudo aquilo que era resposta a respeito de um reinado, Davi já começava a receber de Deus algumas revelações a respeito de estratégia de guerras, porque isso também lhe colocaria no trono, lhe colocaria na posição. Para você se achegar a uma posição, seja de liderança, seja de empresarial, seja até mesmo de negócios, ou da vida secular, ou até mesmo de um emprego público, e se você é filho do Deus Altíssimo, você tem que consultá-lo para saber o que o Senhor quer que você faça. Porém, os homens que estavam com Davi, que eram aqueles que eram fugitivos, eles temeram, porque eles estavam na região de Judá, eles estavam nos terrenos de Israel. E quanto mais descendo ao distrito de Keila, contra um esquadrão de filisteus. E Davi, ele tornou a consultar a Deus para confirmar se verdadeiramente o Senhor estava com ele para a batalha. Ora, se Deus fala uma vez, por que não fala duas? Se você tem dúvida se Deus anda ou não falando com você em uma pregação de uma igreja, através de um pastor, ou até mesmo em um discernimento profético, ou através da leitura da palavra, você deve curvar o seu joelho novamente e pedir para Deus uma confirmação, para que não haja dúvida conforme a direção que Deus está te dando. Mas o Senhor responde novamente a Davi e fala: levanta-te, desce ao distrito de Keila, porque dou os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com seus homens para Keila e pelejou contra os filisteus e levou estes os gados e fez grande estrago entre eles.
Davi, além de pelejar, ele provocou um grande estrago no esquadrão inimigo e levou todo o gado. E dali Davi começou a livrar os moradores de Keila das mãos dos filisteus. Ora, se Israel tem um rei que não toma posição de rei e não defende o seu distrito, Deus começa a levantar outro que defenda. Assim é o pastor. Os pastores das igrejas que não defendem as suas ovelhas e que não estão diante do seu espírito em verdade, Deus começa a levantar um novo homem de Deus, até mesmo para assumir rebanhos. É o que está descrito em Ezequiel, capítulo 34, que Deus levantaria um novo pastor para cuidar do seu rebanho. Pastor tem que cuidar. Rei tem que ser honesto. Porque Deus, ele costuma derrubar até mesmo aqueles que estão na posição de autoridade, se esse usa de soberba. Davi estava foragido de Saul, mas ele salvou a Keila de cair por terra diante dos filisteus. Contudo, depois ele e os seus homens tiveram que fugir da cidade para evitar que os exércitos de Saul viessem contra eles na cidade de Keila. Porque isso sucedeu quando o profeta Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila e desceu com o seu alforje na mão. E foi anunciado através de Abiatar que Saul tinha ido a Keila para pegar a Davi de surpresa. Porque Saul disse que Deus o tinha entregue nas suas mãos. Saul ainda estava confundindo as vozes, porque Deus não tinha falado com ele estas coisas. Mas ele acreditava que Deus ainda era com ele, e Deus já não era mais com ele. Pois está encerrado na cidade de Keila, e eu vou entrar naquela cidade pelas suas portas, quebrando os seus ferrolhos, e vou pegar a Davi de surpresa. O que eu aprendo com esta passagem da Bíblia Sagrada é que na época do profeta Elias, na época de Acaz, se levantava 400 profetas de Baal. Mas todos eles pensavam que Baal era Deus. Saul, nessa época aqui também, era atormentada por um espírito maligno, que era da parte do próprio Deus, e que ele até mesmo chegou a profetizar através deste espírito. E ele pensava que andava na direção de Deus, e ele não andava na direção de Deus. Então Saul mandou chamar todo o seu povo à peleja, todos aqueles que eram capacitados para a guerra, para descer ao distrito de Keila, para cercar Davi e seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava mal contra ele, avisado pelo profeta Abiatar, que era o sacerdote, o próprio Abiatar pediu para trazer o eifode, que era a túnica, que era o cinto, que era a vestimenta de um sacerdote. E disse Davi ao Senhor, através do profeta Abiatar: ó Senhor Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Ele tenta descer aqui, até mesmo para destruir um povo, porque sabe que eu estou aqui tomando as dores deste povo. Eu devo me entregar ou entregar os cidadãos desse distrito na mão de Saul? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel,
faz saber ao teu servo. E disse o Senhor: Saul vai descer. Amados, Deus, Ele vai te dar uma direção. Se não é hora de Davi confrontar a Saul, se não é hora de Davi tomar e se assentar na cadeira, Deus vai dar o livramento. E ele fala: olha, Saul está descendo. E disse mais a Davi: o Senhor vai me entregar nas mãos de Davi e entregar também os cidadãos de Keila e os meus homens na mão do rei Saul. E disse o Senhor: entregarão. Como fazer então para que haja livramento, sendo que se Davi permanecer, ele vai perder essa batalha? Às vezes você tem que saber a hora de recuar, às vezes você tem que saber a hora de avançar, e às vezes você tem que saber a hora de parar com determinadas coisas ou direções, ou até mesmo a hora de continuar. Mas você tem que estar sempre consultando ao Senhor para não se perder no processo, não se perder no caminho, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então Davi se levantou com os seus homens, já era uns 600 no total, e saíram de Keila, do distrito, e foram aonde puderam. Começaram a andar rumo ao deserto, rumo às proteções, até mesmo das muralhas, das grandes montanhas, das cavernas de Adulão. E sendo anunciado a Saul que Davi escapou e fugiu, ele cessou de sair contra ele. O que Deus estava dando para Davi era um livramento, porque não era hora de Davi confrontar a Saul. Mas olha só que interessante, o Senhor Jesus, sabendo que o príncipe dos demônios estava se achegando àquele local, Jesus falou: olha, vamos sair daqui que não é hora de eu ter com ele. O próprio Jesus Cristo falou que não é hora de ter com o príncipe dos demônios, porque a obra não estava completa. Então não é hora de Jesus confrontar aquele que era inimigo da humanidade ou inimigo do próprio Cristo. E Jesus se ausentou. Não por uma questão de medo, mas por uma questão de tempo. Porque o próprio Deus queria contar uma história, e Jesus tinha que obedecer essa história. Olha, não é hora de eu ter com o príncipe dos demônios. E Davi foi para o deserto e permaneceu lá, nos lugares fortes, árido, e ficou em um monte, em uma montanha muito alta, no deserto de Zif, regiões próximas a Judá. E Saul buscava todos os dias matar Davi. O intento do seu coração era achar Davi e degolá-lo. O inimigo da tua alma, ele procura te achar no mundo espiritual, mas fiel é Deus para te cobrir, fiel é Deus para não deixar que o inimigo se achegue à sua tenda ou à sua casa. Porque Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Deus não entregava, porque Deus tinha um processo na vida de Davi e também de Saul, uma transição de um reinado para outro rei. Vendo, pois, Davi que Saul deixou de buscar a sua vida, permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Davi ficou um bom tempo da sua vida fugindo de Saul. Então Jonatas se levantou, o filho de Saul, e foi ter com Davi. Procurou falar com Davi no bosque e confortou o coração de Davi em Deus, porque mesmo sendo filho de Saul, ele era uma bênção. Ele considerava Davi como seu irmão, e Davi confiava em Jonatas. E disse-lhe:
Davi, não temas, que meu pai não te achará, e nem você será debulhado pela sua mão. Porque meu pai reina, porém tu reinarás, e eu serei contigo. Eu estarei com você. Segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe, no coração dele, ele sabe que eu já estou contigo. Mas o Senhor tem nos dado livramento. E ambos naquele lugar fizeram alianças, novamente, perante o Senhor. Davi voltou ao bosque e Jonatas voltou para a sua casa. Então subiram os zifeus a Saul em Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outreiro de Áquila, que está à mão direita de Gebizom? Esse povo sabia que Davi estava na região de Gibeá, e essa tribo chamada Zifeus subiram até Saul para entregar a localidade que Davi estava. O inimigo da tua alma, ele sabe aonde você está. E você tem sempre que se movimentar no mundo espiritual. Como é que eu faço isso? Orando, jejuando, louvando, glorificando, ajoelhando, lendo a palavra, porque você vai estar em movimento, e o inimigo da tua alma nunca vai saber qual vai ser o seu ânimo, se você está opresso, chateado, feliz. Por quê? Porque Deus, a partir do momento que você faz esses atos na presença do Senhor, Ele começa a te cobrir, e o teu inimigo não consegue alcançar a tua casa, as tuas finanças. Basta você ser obediente àquilo que Deus quer que você faça. Agora, pois, ó rei, falou os zifeus, desce apressadamente conforme todo o desejo da tua alma, porque nós vamos entregar Davi nas tuas mãos. Esse povo não tinha boa ideia para Davi. Era um povo de coração maldoso. Mas fiel é Deus para dar o livramento. E Saul disse: bendito seja a voz do Senhor. Ora, o povo procurava matar e entregar o ungido de Deus, e Saul ainda entendia que isso era do próprio Deus. Por vezes, o seu inimigo vai pensar que está fazendo algo contra você, amando do próprio Deus. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que falou assim: olha, eu orei e falei: Deus, nem que meu pai fique numa cadeira de rodas, mas que ele te sirva. Ora, a palavra tem poder. O mundo espiritual vai acatar. A Bíblia diz que o reino dos céus é um reino de paz. Eis que vos dou a minha paz, e o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas na época que essa pessoa falou, ela não era tão madura em espírito como na época que ela deu o testemunho. Porque se ela retira esta palavra do mundo espiritual, o pai dela pode voltar a andar. Isso porque o que segura na cadeira é a palavra pronunciada. Isso é entendimento espiritual. Palavra tem poder. E se Deus não cobra, o próprio inimigo cobra as palavras que saem da terra. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no mundo espiritual. Porque Saul pensava que aquele povo tinha se compadecido dele, entregando a Davi. E ele ainda deu uma situação para aquele povo e falou: olha, ide, pode ir na minha frente.
e faz uma diligência no local, ainda mais, e me faça notar certinho o lugar que ele frequenta, o lugar que ele está, e que tenha visto ele neste dia, nesta localidade, e me diz, porque eu vou agir. Ora, ele tinha sido astuto ao provocar o povo de Zif para entregar de forma correta e certa a Davi, porque isso era uma estratégia de Saul. Saul era de guerra, Saul sabia guerrear, assim é Satanás. Satanás é de guerra, é milenar. Por isso que Jesus fala: as nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus, para destronar os principados e as potestades. Nós temos que saber usar a arma que temos, que é a palavra de Deus, e manusear bem essa espada contra o reino de Satanás, para que verdadeiramente ele deixe a nossa casa e a nossa vida. Por isso, ele pedia para aquele povo ficar bem atento e informar certinho os esconderijos de Davi, aonde ele se esconde. E aí volta aqui para mim, com toda a certeza que tem, e eu irei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei. Entre todos os milhares de Judá, vou achá-lo. Saul queria todas as informações. Então se levantaram eles e se foram a Zif, diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina, à direita de Gesimon, porque Davi, ele não ficava em um lugar muito tempo. Ele, sendo perseguido naquela época, que era olho por olho, dente por dente, ele ficava mudando de local. Ao contrário de hoje, você tem que permanecer em um local e debaixo de uma unção de uma igreja. Porque senão o teu inimigo te pega lá fora. Hoje a proteção é a casa do Senhor. Naquele tempo era diferente. No Velho Testamento era diferente. E Saul e os seus homens se foram em busca de Davi. E anunciaram a Davi, porque Davi também tinha as suas formas de ter notícia a respeito das ações de Saul, porque numa guerra, amigo, tanto o lado de lá sabe como o lado de cá. Não subestime o teu inimigo, porque ele pode saber mais coisas do que você, mesmo sendo maligno. Então, Davi desceu para aquela penha que tinha na montanha e ficou no deserto de Maom. Ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. Saul não parava de perseguir. E Saul ia deste lado do monte, como se houvesse uma montanha, e Davi e os seus homens para o outro lado, como se estivesse indo um na direção contrária do outro. Mas Davi temeu e se apressou e escapou de Saul novamente. Deus não deixava o inimigo tocar no seu ungido. Saul, porém, e seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus, com ímpeto, intentaram contra a nossa terra, contra Judá, contra Israel. Olha o livramento de Deus, Deus mudando a direção e o curso do inimigo. Exemplo, Satanás investe contra determinada igreja, mas outra igreja começa a guerrear no mundo espiritual. Aí Satanás fala assim: não, vamos parar aqui por enquanto e vamos voltar nossa atenção para aquela outra igreja, porque ela brada no mundo espiritual e nós temos que intensificar ali, aonde tem guerreiros, aonde tem gente querendo tomar a terra.
Aí para de perseguir o mais fraco por causa de uma mais forte. Por isso Saul voltou e não perseguiu mais a Davi. E foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões, porque Saul parou de perseguir e voltou o seu curso para defender Israel. Mas Davi subiu dali e ficou nos lugares fortes, nas montanhas de En-Gedi. Nós temos que aprender muito com essa palavra. Temos que aprender que Deus é Deus de estratégia, que ninguém toca no ungido do Senhor, que Deus é que dá o livramento, que Deus é conosco em tempo e fora de tempo, que Deus muitas das vezes fala assim, não encara teu inimigo agora, te prepara mais, não é tempo, não está capacitado, se levanta, porque eu capacito o não capacitado. E assim nós vamos aprender no dia a dia quem é Deus nas nossas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê a paz e que faça resplandecer os teus caminhos. Graça e paz. Aleluias. Aleluias. Graça e paz.